Vamos fazer mais uma? Uma questãozinha do CFS. Olha lá. Vamos lá, 2017. Olha para você ver como que um circuito é dado numa prova. Exaú fácil, beleza. Essa questãozinha aqui é o seguinte. A maioria das questões que caem mais ou menos uns desenhos assim. O que você tem aqui? Olha que legal. Você tem um aparelho. É como se você tivesse comprado um aparelho, tá? Numa loja. E esse aparelho tem as seguintes entradas, ó. 9 volts, querendo passar 500 miliamperes, ou seja, meio ampere, lembra? Miliampere para ampere você divide por 1000, tá? 500 miliamperes é meio ampere. Só que você tem um problema. Você comprou um aparelho que ele tem uma entrada de 9 volts, mas você tem a fonte de alimentação de 12 volts. Se você ligar esse aparelho de 9 volts numa alimentação de 12 volts, você vai queimar esse aparelho, tá? Vai danificar esse aparelho. Então, o que vai fazer o cidadão? Ele coloca esperto uma resistência associada em série com o circuito, para que possa dividir a tensão, tá? Então, porque aqui vai ter tensão elétrica, você tem 2 pontinhos aqui, ó. Então aqui você tem diferença de potencial, aqui tem U. Lembra que nós achamos no exercício anterior? Basta saber que aqui passa a corrente e resistência com corrente tem U, não tem? Então nesse caso que ele fala, ó, canal envolvimento, aperta Alt F4 para melhorar o áudio. Você não vai cair nessa, kkk, certinho? Eu não vou apertar o F4, tá? O Alt F4, tá bom? Canal envolvimento, tudo bem? Vamos lá, olha o olhão dele aí, né? Muito obrigado pela presença, né? Bom, galerinha, qual o valor? Primeiro, vamos lá. A única fonte para ligar o aparelho era de 12 volts. Um cidadão fez a seguinte ligação para não danificar o aparelho ligado à fonte. Considerando a corrente do circuito igual a 500 mA, ou seja, ligando aqui, você garante que passa o que ele quer, ó. Vai passar meio ampere aqui, tá bom? Qual o valor dessa resistência R para que o aparelho não seja danificado? É muito tranquilo. Primeiro, como você tem aqui o aparelho e seu aparelho funciona com 9 volts e o seu aparelho funciona com meio ampere, que realmente vai passar meio ampere, que é 500 miliamperes, já passei para ampere, tá? Ele quer saber quanto que é a resistência daqui. Galerinha, lembra que eu falei para você ter o básico? Como isso aqui está em série, o U você soma. Então, como aqui é 12 volts e aqui o aparelho já está usando 9, quanto que tem que ser o U dessa resistência? 9 mais 3, 12 volts, que dá o total da fonte, né? Então, é claro que o U da fonte é o do aparelho mais o U da resistência. Então, fica 12 é igual a 9 mais U da resistência, quer dizer, o U daquele resistor é 3 volts. Então, o exercício termina aqui. Como? Ele não quer saber qual a resistência que você tem que colocar aqui? Você joga U igual a R vezes I. O U seria 3, o R ele quer e o I é meio ampere que passa aqui, né? Então 3 dividido por meio dá 6 ohms. Tá certo? Tudo bem? Tranquilo? E aí você tem a alternativa certa. Alternativa C. Mensagem, canal envolvimento. Mensagem excluída por ter física aí. Ver mensagem excluída. Ué, por que canal envolvimento? Fica assistindo a minha aula, pô. Ô, canal envolvimento. Assiste a aula, você pelo menos aqui já vai aprender um pouco de circuito. Tá bom? Estou com você. Tá? Galerinha, tranquilo? Alternativa C? Show! Tranquilo? A questão legalzinha, não é difícil, tá? Mais uma questão que envolve aí a especialista. Daqui a pouquinho eu passo para você 2 da SpaceX. O circuito abaixo é composto de uma fonte de alimentação ideal, tá? Tem uma fonte aqui, 120 volts. Um amperímetro ideal, é aquele no caso cuja sua resistência tende a 0, tá? Que indica uma intensidade de corrente igual a 0,5 ampere. 3 resistores R1, R2 e R3. E um voltímetro também ideal, tá? Que ele não vai, no caso, afetar aqui o aparelho, não vai roubar nenhum tipo de voltagem aqui. Ele vai ler realmente a diferença de potencial entre esses 2 pontos do fio que pegou aqui 2 resistências, tá? A segunda alternativa que mostra corretamente o valor da indicação do voltímetro em volts.
sabendo que R1 e R2 tem o mesmo valor, mas não foi dado. E o R3 vale 40, tá? Vamos lá. Primeiro, olha os dados. Questão legal, fácil, não é difícil. Como assim, professor? Está vendo que a associação dos resistores são fáceis? Isso aqui são aparelhos, galerinha. Então não fica preocupado que isso aqui está em paralelo, não. Isso aqui não vai afetar a resistência equivalente, muito menos o amperímetro. Então você tem o que aqui? Um circuito bem simples de uma associação em série. O R1, R2 e R3 estão em série. Se o voltímetro for substituído por uma resistência, aí eu estou falando errado, tá? Aí se aqui fosse resistência, seria aqui série, colocaria uma resistência só, paralelo, que depois fica em série com o R1, tá? Mas isso aqui é um aparelho, tá bom? Bom, nesse caso, o que vai acontecer? Ele está querendo saber qual é a DDP entre esse ponto e esse ponto do fio. Galerinha, meio ampere você já tem. Aqui você tem meio ampere passando aqui, meio ampere, meio ampere, meio ampere, meio ampere. A corrente você já tem. Você não tem as resistências nem R2 e R3. Você tem o R3, perdão, mas você não tem R2. Então eu tenho que achar o R2. Sem o R2 eu não faço exercício, tudo bem? Por quê? Porque o aparelho, o voltímetro, está acoplando a resistência 2 junto com a resistência 3, tá bom? Vou fazer agora. Você não tem o total? Tem, que é 120. Você não tem o I total? Tem. Então você joga, né? Com o total e o total, joga a formulazinha da resistência equivalente, é o total sobre o I total, que é no mapa mental, tá lá, tá bom? Tudo bem? Com isso eu vou achar o quê? A resistência equivalente, sem saber o valor do R1 e R2. Dá para achar a resistência equivalente, tá bom? Ou seja, entendeu? Com a tensão total e a corrente total, achei a resistência equivalente, 240. E agora, professor? Agora, o que seria 240? Não seria esse mais esse mais esse? Estão todos em série? Então, seria resistência equivalente a R1 mais R2 mais R3. Mas a resistência 1 é igual a resistência 2, que é igual a R, que ele falou que é o mesmo valor. Então, eu vou colocar aqui R, R. E a resistência 3? Vou colocar 40, tá? Então, nesse caso, desculpa, vou colocar aqui R isso, vou colocar R, R, e a resistência 3 eu vou colocar 40. E a resistência equivalente eu achei 240, tá bom? Olha lá, fica assim, resistência equivalente 240, resistência 1 mais resistência 2 é R, que é o mesmo valor, então fica R mais R, mais R3 que foi dado, tá bom? Aqui fica 2R. Passo 40 para lá, 2R igual a 200, R igual a 100. Tá bom, galera? Achei o valor do R. E quem é esse R, professor? É o R1, que não me interessa agora, mas também é o R2. Quer dizer que aqui é quanto? 100 ohms. Ah, e aqui é quanto? Aqui vai ser 40 ohms. Ah, e passando o quê? Meio ampere? Ficou fácil, né? Ou seja, ele quer saber o U daqui, não quer? Vamos lá. Como você tem esses dois resistores associados em série, lembra que o U você soma? Basta você achar quanto que é o 2, basta você achar quanto que é o 3, porque está em série, e você soma os dois. Ou então, junta já esses dois, R2 mais R3, né? Quanto que é R2? 100 mais R3, 40. Então daqui até aqui dá 140. Aí você joga direto. 140 que é o R vezes o I, que é 0,5, acaba o exercício, tá bom? Mas deixa eu ver o que eu fiz. Eu fiz separado. Eu quis fazer separado. Qual o problema tem, né? Então, quanto que é o U total? Seria o U2, que seria, nesse caso, R2 vezes I, mais aqui o U3, que seria R3 vezes I, tá bom? É só você colocar o I em evidência aqui, né? E somar as resistências, como eu falei para você. Bom, mas eu não fiz isso. 100 vezes 0,5, né? Porque o R2 é 100. 100 vezes 0,5 mais 40 vezes 0,5, que a corrente é a mesma. Vai dar 50 mais 20, 50 mais 20, 70 volts, tá bom? Essa seria a leitura do voltímetro, tá bom, galerinha? Alternativa certa, alternativa C. Tranquilo, galera? Tudo bem? Tranquilo? Fácil? Não foi difícil não, né? Uma questão boa da especialista.